Eu lembro-me da época em que trabalhava 12 horas todos os dias. Foi um período muito difícil da minha vida. Havia chance de uma promoção no trabalho, faltava pessoas na equipe. E o volume de tarefas parecia interminável. Além disso, na época, eu ainda tinha que concluir o ensino médio. Eu não tinha terminado a escola. A minha vida na época se resumia a trabalho e estudo. O cansaço era constante e a vontade de parar era inevitável. Além do trabalho ser algo muito complicado, além das horas trabalhadas ser extenuantes, o salário era mínimo, na época R$ 1.400, se me recordo corretamente. Além de eu ter que estudar e trabalhar, cada minuto do trabalho parecia se arrastar. Cada página lida de um livro era uma eternidade. E aumentar a carga nos treinos que comecei na academia era uma tarefa quase impossível. Foi um período duro, mas que gerou bons frutos para mim no futuro. Essa foi apenas uma das muitas situações desafiadoras que enfrentei e que sei que muito do povo brasileiro ainda passa muito por isso. E apesar de eu ter passado por isso e acreditado que no futuro talvez haveria algum tipo de melhora, eu olho para o cenário em que vivemos hoje em nosso país e percebo que não vai ter muita mudança. Apesar de eu ter sofrido naquela época, o sofrimento ter sido inevitável, percebo que muitos homens hoje agem de forma infantil, fugindo das dificuldades que a vida impõe. Não é raro encontrar homens presos a vícios como forma de escapar da própria realidade. Mas por quê? Por que tantos homens se tornaram tão frágeis com o tempo? Muito claro que o sofrimento faz parte da condição humana e as fontes de dor e dificuldade são inúmeras. Ao longo da vida percebi que enfrentar essas adversidades me tornou uma pessoa muito mais sábia. Cada desafio enfrentado construiu uma parte do meu caráter e moldou a minha personalidade. Foi nesse exato momento que eu tive uma percepção muito importante em relação à minha vida. Eu pensei o seguinte: se o sofrimento é inevitável, como posso lidar com ele de forma mais serena e eficaz? Eu pensava o seguinte: eu posso permitir que o sofrimento me destrua, ou posso usá-lo como combustível para o meu próprio crescimento. Existe até um filme chamado O Imbatível, do Yuri Boyka. Eu não sei se algum dos senhores que me assistem aqui no canal já viu esse filme alguma vez, mas existe uma história muito relevante que acho importante comentar aqui com os senhores. Yuri Boyka é levado a uma prisão a qual o melhor lutador é o que sai da prisão vivo. E no intervalo dessas lutas, eles são obrigados, os lutadores no caso, a ter que fazer trabalhos braçais, quebrar pedra, enfim. E no meio disso tudo, muitos lutadores reclamam daquele contexto em que estão vivenciando ali. Em um pequeno trecho do filme, me recordo do ator principal, Yuri Boyka, dizendo que a única saída do trabalho braçal que foram condicionado a eles naquele instante seria usado como forma de treinamento para as lutas. Ao invés de reclamar daquele contexto negativo que ele vivenciou na prisão, de ter que todos os dias fazer aqueles trabalhos braçais de forma muito pesada e extenuante, ele preferiu levar aquilo como um treinamento de força. O quê? Nada. Como? Podemos encarar isso como trabalho. Ou então como treinamento. 2, 3, 6, 7. Para que assim conseguisse um desempenho muito melhor que os outros lutadores nas lutas que, consequentemente, o faria sair daquele local. Eu, no meu caso, aprendi que a exposição a pequenos sofrimentos nos prepara para desafios maiores, e é aqui que entra o contexto que costumo chamar de hormese.
Conheci esse termo através de um livro chamado Antifrágil, de Nassim Taleb. A hormese descreve o fenômeno onde pequenas doses de um estressor que em grandes quantidades seriam nocivas podem desencadear respostas adaptativas benéficas. Em resumo, a exposição moderada a estímulos prejudiciais resulta em maior resistência e vitalidade. Taleb explica que ao sermos expostos a pequenos venenos, o corpo se adapta, tornando-se mais robusto. É o princípio usado em vacinas e medicamentos antialérgicos. Um exemplo muito claro disso é a própria musculação. Os treinos causam microlesões nos músculos. Essas lesões não são graves e o corpo tem a capacidade de se recuperar com o tempo, desde que haja, obviamente, uma boa alimentação e o descanso. O organismo acaba se adaptando a isso, ficando cada dia mais forte, para consequentemente ter que superar cargas maiores. Quando somos submetidos a muito estresse moderado, nosso corpo e mente se adaptam, resultando em benefícios para a saúde e, consequentemente, para a capacidade de enfrentar desafios. Pense nos obstáculos que você já superou. Uma entrevista de emprego, uma prova difícil, aprender uma nova habilidade, ou até mesmo aproximar-se de uma mulher. Fugiu ao primeiro sinal de dificuldade ou enfrentou o desafio de frente. É exatamente aqui que um homem se diferencia dos demais. A resposta do corpo ao estresse é muito natural, mas a verdadeira evolução acontece quando persistimos e aprendemos com esses erros. Se uma árvore cresce em um ambiente protegido, ela, consequentemente, irá se tornar vulnerável. Da mesma forma, os homens precisam da adversidade para se fortalecer, como é natural que aconteça. Quando eu reclamava das dificuldades, meu pai costumava dizer o seguinte: homem foi feito para sofrer. Isso me ensinou que, diante das adversidades, um homem deve agir, adaptar-se e aprender a continuar, mesmo que esteja difícil. Além de nos ensinar lições valiosas, o sofrimento também nos ajuda a valorizar a vida. Sem conhecer a dor, como podemos apreciar verdadeiramente a felicidade? Nietzsche disse: felicidade e infelicidade são irmãs gêmeas. Elas crescem juntos ou permanecem pequenas juntas. A exposição ao sofrimento é essencial para entender e valorizar os momentos de alegria. O problema aqui é muito óbvio. Vivemos em tempos de era de conforto, onde muitos homens fogem do sofrimento. Recorrer a distrações como álcool, drogas é uma saída muito comum. Mas ao tentar escapar da dor, esses homens perdem a oportunidade de enxergar o próprio crescimento. O valor do sofrimento só é revelado para aqueles que estão dispostos a enfrentá-lo. É uma tarefa que ocasionalmente se torna muito difícil. Talvez você aí que esteja me assistindo se pergunte o seguinte: e o sofrimento extremo? O que dizer sobre doenças, perdas ou ruínas pessoais? Nietzsche, que enfrentou tantas dificuldades, incluindo doenças crônicas, nos ensinou que coragem e a mentalidade correta é possível suportar até o pior dos infernos. Ele diz o seguinte: o caminho para o céu sempre passa pela voluptuosidade do inferno. Senhores, somos cobrados por nós mesmos para sermos e nos mantermos mais fortes, mas muitas vezes não entendemos como alcançar essa força. Quando os desafios surgem, procuramos conforto, mas este nem sempre é o caminho. O sofrimento é uma força poderosíssima que, quando incorporada de forma positiva, nos leva a um nível de desenvolvimento que o conforto jamais poderá proporcionar. Se você deseja ter um desempenho superior na tua vida, aceite o sofrimento como uma forma muito comum de vida mesmo. Use-o como uma ferramenta para o seu próprio crescimento. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Considere se inscrever no canal. Eu peço até perdão pelo meu sumiço. Eu te vejo muito em breve.